Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Miranda, sou instrutor do Senai e estarei junto de vocês nessa primeira unidade curricular de comunicação e redação técnica que a gente vai compartilhar nas próximas 2 semanas nesse curso de auxiliar administrativo. Pessoal, lembrando que esse é um curso à distância, ele é um curso autoinstrucional, então todos vocês no momento da matrícula receberam uma apostila e essa apostila ela vai servir como base dos estudos de vocês. E os vídeos que a gente enviar todo início de semana são explicações do conteúdo para ajudar vocês, agregar ao conhecimento de vocês, mas é muito importante que vocês estudem também pela apostila e que qualquer dúvida que eventualmente tenham possa ser enviado para nós pelo e-mail, né? E também toda quarta-feira no plantão de 1h30 da tarde até as 3h30 da tarde pelo WhatsApp, quando a gente abre para as dúvidas. Tudo bem? Essa primeira unidade curricular de comunicação, ela tem vários capítulos e no dia de hoje eu vou enviar para vocês vídeos relativos ao capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Então é bastante conteúdo. Nesses 5 capítulos, eu vou iniciar com o capítulo 1, que é a importância da comunicação. E aí me permitam, como professor de comunicação, puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Eu diria para vocês que a comunicação é mais do que importante, ela é fundamental para todo mundo, seja no âmbito profissional ou também no âmbito pessoal. A comunicação nos ajuda a evitar vários problemas que a gente possui na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida de forma geral. Eu dou aula já tem muitos anos e eu me relaciono com alunos, né? E alguns acabam compartilhando comigo, os mais novos que às vezes não têm uma relação muito amistosa com os pais, às vezes até com os irmãos, os mais velhos às vezes reportam de outra forma, né? Que não tem uma relação tão boa com os filhos. E quando a gente vai conversar um pouquinho mais a fundo, a gente percebe que, na verdade, não é falta de afeto, não é falta de carinho. Na verdade, é muitas vezes uma falta de entendimento. E esse entendimento, ele é a comunicação. A gente precisa se comunicar melhor para ser melhor entendido e para se fazer melhor entender. E isso é muito amplo, isso não é tão simples, isso passa desde a forma como a gente fala, no tom de voz que a gente fala, até mesmo da maneira que a gente se expressa verbalmente, e tudo isso a gente vai abordar ao longo dessa primeira aula do dia de hoje. Primeiramente, o que seria comunicação? Quando a gente pega o dicionário, a gente vê que comunicação é o ato ou processo de tornar comum uma informação. Então perceba, na palavra comunicação, o trecho comum de comunica, na verdade, de tornar comum, a ação de tornar comum uma informação. Veja bem, eu vou pegar em cima da mesa agora um item. Eu sei que item esse vocês ainda não sabem. E aí agora eu vou compartilhar com vocês uma garrafinha de álcool em gel. Perceba que eu sabia o que era, informei a vocês e agora se tornou comum. Eu sei e vocês também sabem o que era. Ou seja, essa informação se tornou comum tanto para mim quanto para vocês. Isso é uma comunicação. Parece simples, né? Mas nem sempre a gente consegue se comunicar de uma maneira que o outro nos compreenda. Às vezes a gente fala A e o outro entende B, às vezes o outro fala B e a gente entende A. Isso é muito comum de acontecer na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho e gera um montão de problema para a nossa vida. Eu diria para vocês que essa dificuldade de comunicação, quando isso ocorre, isso ganha até um nome técnico de incomunicação. Incomunicação. Ou seja, o in é um prefixo de negação e significa que não houve comunicação, porque essa comunicação só existe quando a gente torna comum uma informação, significa que quando a gente não conseguiu se comunicar de maneira adequada, não houve uma comunicação. Então, essa incomunicação, ela acontece várias vezes e ela tem que ser minimizada na vida da gente para que a gente possa evitar alguns problemas, tá bom? Existem algumas causas principais de ocorrer a
Pode ser o melhor palestrante, o melhor professor, a melhor informação do mundo. Pode alguém chegar aqui agora e falar que vai te dar os 6 números da Mega Sena. Se você não estiver interessado em saber, aquela mensagem, ela vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Você não vai conseguir captar, absorver toda a mensagem, porque ela não é do seu interesse. Quantas e quantas vezes que eu estou em casa, estou lá no sofá às vezes, e a minha esposa está assistindo uma novela, eu não tenho muito interesse em assistir aquela novela, e eventualmente acontece alguma coisa, eu nem vi que aconteceu, porque não é do meu interesse. Então, uma das principais causas a gente não entender o outro é porque a gente não está interessado no que a pessoa está dizendo. Porque a gente não está interessado no que ele trouxe para nós. E aí não tem muito como acontecer, não rola o clima, não tem muito o que fazer. Tá? Então é muito importante a gente buscar áreas de interesse e a gente mostrar interesse por uma coisa para que a gente tenha a possibilidade de entendê-la da maneira devida. Tá bom? Além do desinteresse, a gente tem também a pressa. Pois é. Às vezes alguém, no final de um turno de trabalho, vem te contar alguma coisa, mas você está apressado para ir para o ônibus, ou eventualmente está apressado para ir embora, sua esposa está te contando alguma coisa, você está arrumando para ir trabalhar, entra por um ouvido e sai pelo outro. Fica alguma coisa, mas muito se perde. Porque a gente está com muita pressa, a gente acaba realmente não dando foco para aquela informação. Ok? Então é também um dos causadores aí do desentendimento e da incomunicação. Um terceiro seria a desatenção. É diferente de desinteresse. Desinteresse eu não estou a fim de saber. Desatenção, eu quero saber, mas eu me distraí, eu estou desatento. Às vezes eu estou dando uma aula, estou falando sobre um assunto e o aluno às vezes fez com que aquele assunto despertasse nele lembrança de uma outra coisa. E aí foi embora. Né? Quando eu olho, o aluno parece que está em Marte, está em outro planeta, porque ele está desatento, ele está distraído, porque ele está pensando em outra coisa. A gente até brinca, né? Está pensando na morte da Bezerra. Na verdade, ele lembrou de alguma coisa a partir daquela informação e foi embora. E todo o restante que eu falei depois disso se perdeu. Então, foco e atenção é fundamental para a gente entender uma mensagem. Às vezes um superior, né, imediato vai falar com a gente. Se a gente não estiver muito ligado, a gente acaba não captando tudo que ele trouxe de informação, não. Tá bom? Um outro tópico também é a falta de informações. Essa é uma grande causadora, né, da incomunicação. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem aquela informação na cabeça, para ela está tudo muito claro, muito nítido, mas para a gente não é tão simples assim. A gente não compreendeu a informação porque faltou informação. Né? Às vezes eu vou contar alguma coisa que eu sei, que eu domino muito, se eu não tiver muito cuidado, eu acabo sonegando algumas informações que são importantes, porque para mim aquilo é muito básico, para mim aquilo é muito claro, e na verdade não é assim que funciona. A gente sempre tem que explicar para a pessoa com o intuito de que ela não soubesse nada sobre aquele assunto e de que a gente vai ter o cuidado máximo para que ela vá entender o que a gente está passando. Então, faltar informação pode ser crucial para que a pessoa não nos entenda, ok? E por fim, a utilização de um vocabulário inadequado. A gente vai aprofundar isso um pouco melhor no capítulo 2, mas quando a gente utiliza de termos do vocabulário que outra pessoa não conhece, não compreende, ou um linguajar muito técnico, a gente acaba comprometendo a capacidade da pessoa de entender a mensagem, porque o vocabulário, a linguagem que a gente utilizou não foi clara. Imagina a gente assistindo uma palestra e uma conferência de médicos utilizando só termos técnicos da medicina que a gente não conhece. A gente também não vai entender, não vai acontecer uma comunicação, vai acontecer uma incomunicação e aí a mensagem foi perdida. Tá bom? Então, nesse capítulo 1, a nossa ideia era reforçar a importância da comunicação e falar também a respeito das causas da incomunicação. Tenha sempre uma escuta ativa, demonstre interesse por quem está conversando por você e quando for você a transmitir a mensagem, da mesma maneira, tenha atenção e cuidado se a pessoa entendeu tudo aquilo que você falou. Até pergunte para ela se ela entendeu tudo que você falou.
Tá bom? Queridos, para o vídeo não ficar muito longo, a gente para aqui e daqui a pouquinho volta com o capítulo 2.